Bem-vindo à Rádio Bot Finanças. Onde você vai entender o cenário financeiro. Hoje vamos falar sobre guerras invisíveis entre moedas. Olá, que ótimo ter a sua companhia aqui com a gente para mais uma análise. Olá. Hoje a gente vai mergulhar numas ideias bem interessantes de A Nova Guerra do Dinheiro. É um material que está olhando para como essas brigas, né, entre as moedas globais podem estar redesenhando o futuro da nossa liberdade financeira. Isso. A ideia é tentar entender essas movimentações enormes, né? E o que que isso significa na prática para o nosso dinheiro, para o nosso bolso. Exato. Para a gente começar, vale lembrar como o dinheiro sempre foi muito ligado ao poder, né? O texto mesmo recorda aquele período pós-Segunda Guerra. Sim, Ali o dólar americano não só ficou forte, ele virou a espinha dorsal da economia mundial. Quase assim, o dinheiro universal. com certeza. E essa posição central deu para os Estados Unidos uma ferramenta, nossa, poderosíssima. Como assim? Pensa bem, a capacidade de influenciar outras economias, de impor sanções, que são aquelas restrições econômicas para pressionar países, né? Certo. E de controlar boa parte dos fluxos de dinheiro pelo mundo, tudo dependendo do acesso ao sistema do dólar. Basicamente, quem controlava a moeda controlava muito do jogo econômico global. O que nos leva direto para uma pergunta chave que o material levanta, né? Se uma moeda só tem tanto poder assim, o que acontece quando outras nações grandes começam a achar que, opa, precisam de alternativas? Talvez criar as próprias regras. E parece que é exatamente isso que está rolando agora. Pois é, O que está sendo descrito é esse movimento que chamam de desdolarização. Não é algo de uma hora para outra, claro. entendi. Mas países como China, Rússia, Índia, o próprio Brasil, sabe? Eles estão buscando negociar mais usando as próprias moedas ou procurando outros sistemas. Uhum. A China está empurrando o yuan, o BRICS está discutindo alternativas, outras redes de pagamento estão ganhando espaço. O material descreve como um movimento meio silencioso, mas global. E o ponto que me chamou mais atenção é como isso pode acabar respingando na vida financeira de todo mundo. Não é uma coisa abstrata, né? O material fala de impactos bem concretos. Exatamente, as conexões são bem diretas, sim. A fonte aponta, por exemplo, para a possibilidade de o câmbio variar mais forte. Ah, isso afeta preço de importado, viagem. Tudo. Tudo que é cotado em dólar ou outra moeda forte. E fala também de juros que podem subir, né, como resposta dos bancos centrais. Certo. E tem a tal da inflação importada. O preço das coisas sobe lá fora e afeta aqui dentro. Até a segurança dos investimentos internacionais pode balançar um pouco, gerando mais dúvidas sobre o valor real do nosso dinheiro lá na frente. É a geopolítica batendo na porta das finanças pessoais, então. Exato. É como se uma decisão lá em Pequim ou Washington pudesse de repente mexer no preço do nosso pãozinho aqui. Isso leva a outra questão que o material coloca que dá o que pensar. Será que a gente está no meio da construção de um sistema financeiro totalmente novo e talvez a maioria nem esteja percebendo a dimensão disso? Olha, o cenário que estão desenhando é de um mundo financeiro que pode ficar mais fragmentado, Ou talvez multipolar, né? multipolar. Como assim? O dólar talvez perca um pouco daquele protagonismo absoluto. A confiança pode acabar se dividindo entre diferentes blocos econômicos, diferentes moedas. Entendi. E aí entram com força as tais das moedas digitais de Banco Central, as CBDCs. Ah, as moedas digitais dos governos. Isso. São tipo a versão digital do dinheiro oficial de cada país, controladas pelos governos. Elas podem até facilitar transações fora do dólar, mas também abrem caminho para novas formas de controle e visibilidade financeira pelo Estado. O poder financeiro tende a ficar mais pulverizado. E nesse cenário todo se redesenhando, a segurança do nosso dinheiro parece que vai depender de mais coisas do que só a moeda local que a gente usa todo dia. A fonte sugere que a estratégia pessoal tem que mudar um pouco, né? Tem sim. O foco muda bastante. A fonte bate muito na tecla da diversificação de ativos. Diz que isso é mais crucial ainda agora. Não colocar todas as fichas num lugar só. Exatamente. Não depender só de uma moeda ou de um país. Sugere olhar para moedas que são consideradas mais fortes historicamente ou até para ativos descentralizados. Tipo, Ativos que não dependem de um governo ou banco central específico, sabe? E commodities também, como o ouro, por exemplo. A ideia principal é tentar construir uma proteção para o patrimônio, porque os tempos podem ser mais instáveis. ou seja, essa conversa toda sobre moeda, poder, vai muito além da economia pura, da política internacional. Vai sim.
No fundo, como o material deixa claro, é sobre a nossa capacidade de manter o valor daquilo que a gente ganha e guarda. Aquele risco de a nossa moeda desvalorizar mais forte ou de uma política global impactar o orçamento, ele fica mais presente, né? Fica mais evidente, com certeza. E o interessante é que a análise não para só no alerta, né? Ela propõe uma atitude mais ativa. Certo. E qual seria essa atitude? A recomendação é não ficar só assistindo essa transformação, é correr atrás. Isso significa estudar mais sobre investimentos internacionais, entender o que são e como funcionam essas moedas digitais, o papel dos ativos reais e, claro, buscar ativamente diversificar, proteger a renda, o patrimônio. Uhum. A proposta é se preparar não só para aguentar o tranco, mas quem sabe até achar oportunidades nessa reorganização toda. Então, acho que a grande mensagem que a gente tira dessa análise é: o jogo do dinheiro global está mudando, e está mudando rápido. Bem rápido. E entender isso não é só curiosidade, é quase uma necessidade prática, porque essa revolução silenciosa, como a fonte chama, pode mexer de verdade com a nossa estabilidade financeira. Perfeito. É sobre ter consciência e se preparar para navegar nesse mar que está mudando. Fica então aquela reflexão final que essa exploração toda provoca, pensando nessas transformações globais todas no mundo do dinheiro. Qual seria talvez o primeiro passo prático que alguém poderia dar, quem sabe hoje mesmo, para começar a adaptar as próprias finanças para essa nova realidade? Uma pergunta para a gente pensar. Boa pergunta. Agradecemos demais a sua companhia nessa nossa conversa. Até a próxima. Até a próxima. Se fez sentido para você, Se inscreve e compartilha.